ela afirma, e até na manchete, volta para a capa dela aqui, né? Como o Brasil pode dar uma lição de democracia e maturidade democrática. Achei curioso isso para os Estados Unidos, né, para o continente americano. E a avaliação nesse artigo é que os Estados Unidos e o Brasil estão trocando de lugar. Forte isso, né? A revista afirmou que os Estados Unidos estão ficando mais corruptos, mais protecionistas e mais autoritários com o governo de Donald Trump, enquanto o Brasil está determinado a fazer salvaguardas e fortalecer a sua democracia. Então, quer dizer, o Brasil como referência de democracia e os Estados Unidos como referência de um autoritarismo crescente com Donald Trump. E aí a The Economist chama o Brasil de uma outra grande democracia da América. E afirma que o STF é uma barreira contra o autoritarismo, que, como o Sakamoto pontuou muito bem, apesar desse elogio, entre aspas, tem também algumas críticas que são feitas. Vamos lá, Josias, é para tanto? O Brasil está trocando de lugar com os Estados Unidos? O Brasil pode ser considerado referência na defesa da democracia nesse caso amplo que a gente discute há um tempo e que já está se tornando até cansativo por parte de uns, que é justamente essa tentativa de golpe que aconteceu no nosso país? Sem nenhuma dúvida, nessa matéria democrática, o Brasil está dando lição. Não só aos Estados Unidos, mas dando lição a outros países que estão agora submetidos a líderes com penores autocráticos, né? E há muita semelhança entre o 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, aquela invasão ao Capitólio, ao Legislativo dos Estados Unidos, e o nosso 8 de janeiro de 2023. Muitas semelhanças. Foram invasões estimuladas pelo autocrata de cá, Jair Bolsonaro, pelo autocrata de lá, Donald Trump. Ambas foram instiladas, foram insufladas a pretexto de contestar os resultados das urnas. Aqui contestava-se a vitória do Lula, nos Estados Unidos contestava-se a vitória do Joe Biden sobre o Trump naquela ocasião, né? E o resultado foi absolutamente diverso. E eu digo, Fabiola, e venho acentuando isso há muito tempo, que não são apenas as instituições brasileiras que estão dando lição. O primeiro a dar lição ao mundo foi o eleitorado brasileiro, que na eleição, na sucessão de 2022, sonegou algo inédito desde a criação do Instituto da Reeleição, algo inédito. O Bolsonaro foi o primeiro presidente da história, desde a criação da reeleição, a ter essa prerrogativa sonegada pelo eleitor. O eleitor simplesmente escorraçou o Bolsonaro do Palácio do Planalto, negou a ele a perspectiva de um segundo mandato, como que antevendo o que poderia acontecer no Brasil. E nos Estados Unidos, o eleitorado não teve a mesma sabedoria. Deu ao Trump um segundo mandato, embora não tenham sido mandatos sucessivos, todo mundo sabia do que o Trump era capaz. E deram a ele um segundo mandato. E com esse segundo mandato, ele praticamente obteve da Suprema Corte nos Estados Unidos uma blindagem. Pode fazer o que bem entende. E a legislação americana também é inferior à brasileira. Aqui o Bolsonaro hoje é um personagem inelegível, ainda que quisesse, não poderia disputar eleições novamente. Agora, então, pior, a partir da semana que vem, quando se inaugura o julgamento em que ele será condenado, aí vai ficar ainda mais impossível, improvável o retorno dele às urnas. Nos Estados Unidos, o Trump não só pôde retornar às urnas, como a legislação permitiria, se fosse eleito estava lá já condenado e tal, se estivesse na cadeia, ele poderia disputar as eleições. Então, depois da volta do Trump à Casa Branca, Fabiola, os Estados Unidos adquiriram uma aparência de país de terceiro mundo. Então, hoje, os Estados Unidos, que se consideravam referência democrática, persegue adversários, desrespeita instituições, tem lá um imperador na Casa Branca que promove um intervencionismo inédito, coisa de autocrata de quinta categoria, e está fazendo e acontecendo no mundo, desvirtuando o cenário internacional em termos comerciais e está dando contra-exemplo
a países que conseguem conservar a sua democracia. Então, sim, Fabíola, nessa matéria, o Brasil está dando aula aos Estados Unidos. O eleitorado brasileiro dá aula, o Supremo dá aula, e ainda outro dia, numa entrevista a um jornal norte-americano, que nós comentamos aqui, o Alexandre de Moraes dizia: olha, não há hipótese de recuarmos. Ele que está agora sancionado de forma esdrúxula, aplicou o Trump contra ele aquela lei Magnitsky, realmente uma coisa esdrúxula, não havia justificativa plausível para a aplicação dessa lei, e ele dizia, eu achei que ele foi otimista demais, acho que foi só retórica, eu confio ainda que vão voltar atrás, porque estão recebendo informações fidedignas sobre o que ocorre no Brasil, e ele avaliava que o Trump poderia voltar atrás, e dizia nessa entrevista, Fabiola, talvez seja essa a explicação, que o Brasil teve capacidade de resistência porque sabe o que é uma ditadura, disse o Alexandre de Moraes ao Washington Post. Já vivemos no Brasil a experiência ditatorial e não queremos voltar a viver a mesma experiência. Então, o Brasil está vacinado nessa matéria e, por sorte, o eleitorado, a maioria dele, teve teve a sabedoria de despachar o Bolsonaro, porque eu também não tenho dúvida, Fabiola, também não tenho dúvida e não tenho a menor hesitação em declarar que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, nós não estaríamos assistindo ao que assistimos agora. Não sei se esse processo teria avançado. Ouso dizer que o Bolsonaro não seria réu hoje no Supremo Tribunal Federal, não fosse o resultado de 2022. Portanto, não se pode sonegar ao eleitor brasileiro o reconhecimento desse mérito, porque não fosse o resultado de 2022, a derrota, o Bolsonaro estaria hoje governando, impondo ao Brasil os seus pendores autocráticos e não seria réu no Supremo.